Bora começar então? Vamos dar início ao nosso tempo juntos? Se você consegue, compartilha aí o vídeo lá no seu perfil e vamos embora. Tá bom? Bom, vamos lá. A gente só queria dar alguns poucos avisos, rápidos avisos, reforçar algumas coisas, tá? Nessa semana, né, nosso irmão Jornei, a Bia, mais a Bia, tá? Criaram aí os nossos perfis não, nosso perfil no Instagram, né, e a nossa página no Facebook. Nós tivemos que fazer isso, né, no Facebook porque a gente tinha um perfil lá, tem um perfil lá, mas a gente perdeu a senha, infelizmente acabou se perdendo isso, e para que a gente não ficasse, né, continuasse aí fazendo as transmissões pelos perfis pessoais, a gente então, os queridos irmãos tomaram a frente aí, fizemos isso, né, como igreja mesmo, e abrimos aí os perfis. Então, que eu queria te pedir já, né? Que você compartilhe, é importante, muito importante, você compartilhar, né, os nossos perfis e a nossa página, porque aí as pessoas vão vendo e né, mais pessoas podem ter acesso aí aos nossos cultos, tá bom? Então isso era uma coisa. A outra é que o Natal tá aí, né? O Natal tá aí, nós vamos ter cantata de Natal dia 20 de dezembro. Eu sei que você já recebeu o convite e tudo, mas eu quero reforçar com você, né? Tanto para que você possa convidar os irmãos e aqueles que também estão empenhados aí nos ensaios, para que a gente possa também, né, se dedicar. E por último, mas não menos importante, já que a live, né, nós vamos postar a live depois, então outras pessoas verão. Nesse momento aqui nós só temos irmãos da igreja, né? E basicamente, e a gente não pode esquecer, né? Nós temos tido cultos presenciais já todos os domingos a partir das 10 horas da manhã. Né? A gente faz todos os domingos os cultos presenciais e à noite a gente faz as lives, né? Então presencial a gente tem tido um culto. E então participe, não deixe de participar, se esforce, esteja conosco e compartilha com o pessoal para que mais e mais pessoas possam ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus através, né, desse ministério. Beleza? Minha agenda de recados foi dada. Boa noite para quem eu não falei. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. É um privilégio poder compartilhar nessa noite uma porção da palavra do Senhor, uma reflexão. Eu espero que seja produtivo, proveitoso para você. E para nós, né? Para nós como igreja, tá bom? Eu acho que é isso. Vamos começar? Vai pegar tua Bíblia, né? Não sei se você já teve a oportunidade aí de pegar a Bíblia, sentou, se ajeitou na poltrona e tudo. Espera aí que os cachorros estão querendo festa aqui. Fica quieto, Zé Ruela. E é isso. Vamos orar então, irmãos? Pedir ao nosso Deus que nos conduza nesse tempo juntos. Tá bom? Vamos orar? Santo e eterno Pai, muito obrigado por mais um dia na Tua presença, a oportunidade que temos de poder refletir um pouco mais a respeito da Tua palavra, de sermos confrontados por ela.
Pedimos, Senhor, que à medida que nós compreendemos aquilo que o Senhor deseja de nós, que o Senhor nos dê coragem para obedecer, ó Deus, aquilo que o Senhor tem falado conosco. Nos ajuda, Senhor, a sermos firmes, fortes, aumenta a nossa fé, fortalece, ó Deus, o nosso espírito, que o Espírito Santo do Senhor nos conduza em toda a verdade a Tua palavra. Nós oramos assim, no nome santo e precioso de Jesus o Cristo, aquele que venceu a morte, que nos livrou das garras do pecado. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É um privilégio enorme poder dividir a palavra do Senhor nesta noite. Abre a sua Bíblia no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Para quem não sabe ou esqueceu, todos os evangelhos cumprem um propósito de contar a história de Jesus desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição. Evangelho de Marcos, abre aí e vamos conversar? Tá aberto? Deixa aberto aí, nós vamos conversar. A igreja, deixa eu deixar aqui. A igreja é feita de pessoas. A igreja é feita de pessoas. É uma afirmação um tanto quanto básica, aparentemente simples, mas o fato é que com o passar do tempo e considerando a sociedade em que vivemos, ainda temos muito em vistas as aparências do que mesmo aquilo que a gente pode ver dentro das pessoas, não é? E a gente se empolga, a gente acha muito legal, né? Grandes estruturas, grandes igrejas, né? Templos, onde tem aí um belo estacionamento, onde tem aí, né, aquele um monte de cadeiras confortáveis e tudo mais. E não há nada de errado em ter, né, um templo, um edifício, um lugar de se reunir bacana, né? Zero de problema, não há uma crítica a isso. Mas a gente não pode esquecer que as igrejas, elas não são templos, elas não são os edifícios, os lugares onde a gente se reúne. A igreja de Cristo é pessoas, somos nós, não é? E em Mateus capítulo 18, no verso 20, diz assim, que onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, no nome de Cristo, no nome de Deus, ali ele habitará, ali ele estará, não é? A Igreja Batista do Monte das Oliveiras foi fundada numa garagem, né? Numa garagem. Um irmão querido, há muito tempo atrás, cedeu ali a sua casa, domingo após domingo, para que pudéssemos ter cultos lá, e deu início, deu origem ali então, o ministério da Igreja do Batista Monte das Oliveiras. Óbvio, né, e graças a Deus por isso, hoje nós temos um local onde nós podemos comprar e a gente se reúne lá. Mas a gente não pode perder da mente que a Igreja de Cristo não é parede, não é concreto, não é estrutura, não é um estacionamento. A Igreja de Cristo se reúne nas casas, se reúne onde quer que nós estejamos. Por quê? Porque a Igreja de Cristo é feita de pessoas, não é? E isso é tão importante porque você vê, hoje de manhã, por exemplo, né, foi transmitido, né, o nosso culto, né, o culto da nossa igreja, e a gente teve a oportunidade de ser ministrado pelo Senhor, inicialmente ali pelos irmãos do Ministério de Música, né, aqueles queridos irmãos que durante a semana se empenharam, se dedicaram em ouvir as músicas, né, estudar as músicas, e ontem no sábado ainda se dedicaram em
participar dos ensaios, enfim, fazer todo aquele ajuste, arranjos e tudo mais, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de louvar a Deus juntos, né, de fazer algo realmente lindo e que honrasse o nome do Senhor, não é? Na sequência, o nosso pastor Gilberto também estuda a palavra, busca nas escrituras uma mensagem, né, para que Deus possa ir nos transformando, né? Você vê que na essência a igreja é feita de pessoas. Se você chegou agora e não ouviu no início, eu comentei que nós também teremos a cantata de Natal, e ela vai ser feita por pessoas, né? Pessoas que estão compromissadas em fazer a obra do Senhor, em contribuir com o reino de Deus, não é? Então, baseado nisso, né, no fato de que a igreja é feita de pessoas, eu quero te fazer a seguinte pergunta: que tipo de igreja somos nós? Que tipo de igreja somos nós? Mas não quero parar por aí. Seria muito fácil a gente olhar para o coletivo, ou seria mais fácil olhar para o coletivo, não muito fácil, mas mais fácil seria se a gente olhasse para o coletivo. Eu quero então ir um pouquinho além, eu quero ir no individual, eu quero fazer a seguinte pergunta para mim e para você nessa noite: que tipo de igreja sou eu? Que tipo de igreja sou eu? Não é? Já que a igreja é feita de pessoas, que tipo de igreja sou eu? E aí eu quero entrar hoje no tema da nossa mensagem, eu coloquei aí, se você não viu, são pessoas transformadas, isto é, a igreja. A igreja de Cristo é feita de pessoas transformadas, não é? Pessoas que um dia reconheceram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e passaram a compreender a vontade e a boa mão do Senhor nas suas vidas, né? A necessidade que nós precisamos ser transformados à luz da palavra do Senhor. E nessa noite eu quero dividir com você, meu irmão, um exemplo, né? Ou exemplos, na verdade, de atitudes de pessoas que eu e você, que queremos ser transformados segundo a palavra do Senhor, não devemos ter, né? Comportamentos que nós não devemos ter. Essa noite, o meu desejo, né? A minha intenção é que seja uma mensagem de edificação para a igreja, né? E que a gente possa realmente crescer e buscar ao Senhor em todo o tempo. Então, pessoas transformadas, isto é a igreja. Se você chegou agora, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É um privilégio poder dividir e compartilhar a palavra do Senhor com você nesta noite. Se você já pegou sua Bíblia, abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 6. Marcos, no capítulo 6. E eu vou dividir contigo aqui uma parte da história, né, de João Batista. Ou melhor, uma parte da história de Herodes. A gente vai ver esse negócio juntos. Marcos, capítulo 6, no verso 14. Marcos, capítulo 6, no verso 14. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente.
Nós estamos em Marcos capítulo 6 e agora nós vamos por verso 21. E chegando um dia favorável, preste bem atenção, em que Herodes no seu aniversário natalício dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e dançando agradou a Herodes e aos seus convidados. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar. Até aqui, nós lemos até o verso 26, nós estamos em Marcos. Irmãos, Herodes dá um exemplo aqui para nós, ou alguns exemplos de atitudes que nós não devemos ter. Atitudes que aqueles que buscam ser transformados diante do Senhor, que buscam ser transformados segundo a palavra do Senhor, devem fugir, né? Atitudes e comportamentos que nós precisamos fugir. E o primeiro deles é o seguinte, está no verso 17 e no verso 18, nós acabamos de ler, diz assim: porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere, pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. A primeira coisa que eu e você, que somos crentes no Senhor Jesus, nós não podemos ter medo, é a verdade. Percebe aqui, Herodes, ele foi confrontado por João Batista. João, sabendo da situação em que o rei estava, o confrontou e disse: você, rei, está em pecado. A gente viu isso em um outro momento, né? Quando Natã confronta a Davi. Natã vira para Davi e fala: o Senhor errou, o Senhor cometeu um pecado. E o que Davi faz na hora? Ele fala: você está certo, eu errei. Então a primeira atitude que eu e você, nós precisamos fugir é a verdade incomoda. Né? A verdade não deve nos incomodar, muito pelo contrário, a verdade só incomoda as pessoas que não desejam mudanças, que não desejam transformação. Na verdade, o que a gente precisa e deseja é que pessoas tenham coragem para nos dizer a verdade a nosso respeito, para que de fato a gente possa mudar, para que a gente possa crescer, para que a gente possa melhorar, para que cada dia nós possamos ser transformados à luz da palavra do Senhor. Herodes aqui fica com medo, e de tanto medo, ou melhor, de tão chateado que fica, ele manda prender a João Batista. Por quê? Porque para ele a verdade doía. Afinal de contas, ele não tinha nenhuma intenção de mudar. Mas para nós, que somos crentes no Senhor Jesus e ansiamos pela transformação, por sermos mais parecidos com Jesus o Cristo, a verdade é muito importante, porque para nós a verdade nos liberta, nos ajuda a crescer, nos ajuda a ir mais longe. A segunda atitude que nós precisamos tomar cuidado está no verso 20. Diz assim: porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Olha que interessante. Apesar do rei Herodes ficar muito chateado a ponto de trancafiar João Batista, a impressão que eu tenho é que, vez por outra, o rei convidava
a João para ter um bate-papo, uma conversa lá né, na sala do rei, enfim. Me parece por quê? Porque o rei, ele gostava de ouvir o que João Batista tinha a dizer, né? A própria reputação que Herodes dá a João é que ele é um homem justo e santo. Então, apesar de João o confrontar, entre outras coisas, o Herodes gostava de ouvi-lo. Agora, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Ouvir apenas não resolve. Ouvir a palavra de Deus não resolve. Sentar domingo após domingo no banco da igreja, ou assistir a lives, ou assistir a outras mensagens de outros pastores, ou quem quer que seja, não vai fazer a menor diferença nas nossas vidas se nós definitivamente não começarmos a praticar. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, a partir do momento que nós compreendemos que o sacrifício de Jesus por nós naquela cruz pagou a nossa dívida, e a partir de agora somos servos de Deus, somos servos de Jesus o Cristo, nós precisamos agora andar em boas obras, nas obras que o Senhor preparou para que andássemos nelas. Nós precisamos viver uma vida que tem novidade, uma vida transformada diante do Senhor. É isso que nós precisamos buscar. E ouvir apenas não resolve. Você vê Herodes, ele ouvia um homem que ele achava, que ele dizia que era um homem justo e santo, que ele tinha medo, mas isso não mudava ele. Por que não mudava ele? Porque ele não tinha compromisso, ele não estava ali realmente querendo a transformação que a palavra de Deus tinha para dar. Ele queria continuar a vida do jeito que estava. Entrava por um ouvido e saía pelo outro. E nada, absolutamente nada mudava. Era algo legal, era algo gostoso, mas que não trazia mudança. O terceiro ponto aqui que eu gostaria de dividir com os irmãos é no verso 21 a 26. Vamos ler juntos? Verso 21 a 26 diz assim: chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, deram um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e dançando agradou Herodes e aos seus convivas, aos seus convidados. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que eu peço? E esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero sem demora, me des num prato a cabeça de João Batista. Olha no verso 26. Entristeceu-se profundamente o rei, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa. Não quis negar. Irmão, nós que aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós precisamos andar com pessoas que tenham a coragem de nos confrontar. Nós precisamos ter amigos ao nosso redor que tenham a coragem, que tenham a hombridade de virar para nós e falar: meu irmão, eu amo muito você, mas aqui você pisou na bola. Aqui você precisa melhorar. Aqui você pode fazer diferente. Aqui você precisa pedir perdão, ou você precisa perdoar. Nós precisamos andar com pessoas que tenham a liberdade de poder nos questionar. Você vê que diante de Herodes, estavam pessoas com eles aqui que muito provavelmente ele o tempo todo tratava, né? No verso 21 lá diz que estavam com ele os dignatários, né? Devia ser o pessoal que fazia parte do governo, do seu reinado. Estavam ali a força militar, né, os oficiais, e estava ali a sociedade, a elite da sociedade da Galileia.
Veja, eram homens que o rei provavelmente tinha, vez por outra, reuniões com eles, né? Os dignatários devia virar para eles e falar, gente, e aí, como é que está a economia? Como é que está a balança comercial do meu reino? Nós estamos importando mais do que exportando ou nós estamos exportando mais do que importando? Como é que está a taxa Selic? Nós estamos num momento de caos, de problemas na estrutura econômica, ou nós estamos indo bem, o pessoal está tendo dinheiro para comprar comida, o pessoal está tendo condições de viver a vida, de comprar, de financiar o seu automóvel, né? Por outro lado, tinha ali também os militares, que provavelmente ele também se reunia e conversava com os militares e perguntava assim, vem cá, general, como é que está a segurança do meu reino? Né? Como é que estão as nossas fronteiras? Né? O que você tem feito para que a segurança do nosso reino seja mantida? Né? Quais têm sido as suas ações? E assim por diante. E também estavam ali os principais da Galileia, homens que provavelmente eram os empresários, o pessoal da elite. Né? Então eram pessoas que, vez por outra, o rei muito provavelmente andava com eles. O rei muito provavelmente conversava com eles, mas não teve um que levantasse a mão e dissesse assim, rei, faz o seguinte, não precisa matar João não, você vai se arrepender, rei. Não faça isso. Pra quê? Não precisa. Não, mas eu jurei. Não, para, rei. Essa menina, por causa de uma dança, você vai mandar decapitar a João? Não faz o menor sentido, irmãos. O rei Herodes não tinha alguém ali que pudesse virar para falar para ele e confrontá-lo. Quem realmente podia confrontá-lo estava encarcerado. Quem realmente queria ver o bem de Herodes, ele mandou para a prisão, que era o próprio João Batista. E naquele momento, então, João Batista perde a cabeça, porque ninguém, absolutamente ninguém, confronta a Herodes. Que triste, irmãos. E eu quero então lembrar você aqui, primeiro, nós falamos sobre a verdade, né? A verdade, para nós que somos crentes no Senhor Jesus, nós ansiamos por saber a verdade, porque isso vai nos ajudar a podermos crescer e melhorar. Ouvir apenas não resolve, ouvir a palavra do Senhor dia após dia apenas não resolve. É necessário que a gente realmente ande em novidade de vida, que a gente busque ser transformados pela palavra do Senhor. E se nós não andamos com pessoas que tenham a coragem de nos confrontar, nós no mínimo estamos andando com as pessoas erradas. Nós precisamos melhorar. A quem senta à nossa mesa, nós precisamos melhorar, com quem a gente se relaciona, com quem a gente liga, faz ligação por WhatsApp, enfim, nós precisamos melhorar com quem a gente fala. E por último, mas não menos importante, tudo isso que o rei faz, né, ele chamou o pessoal, né, e fez um grande banquete, era o aniversário dele. Não é? Ele provavelmente estava ali mostrando as suas riquezas, contando as histórias das coisas que ganhou, o caviar que ele importou, a safra do vinho que ele mandou trazer não sei da onde. Ele estava contando história, mostrando o seu poderio todo e tudo mais. E ele estava muito provavelmente enebriado por toda essa circunstância, as pessoas chegando para ele, o parabenizando, o felicitando, afinal de contas era o rei. E no momento de grande emoção, num calor da emoção, ele toma decisões precipitadas, né? No calor da emoção, ele vira e fala o seguinte: ó, filha da minha rainha, eu te darei até metade do meu reinado. Você já pensou nisso? Que rei, em sã consciência, ia falar o seguinte: ó, tá aqui, ó, meu reinado todo. Tá aqui, ó. Se você pedir, metade é sua. Você vai passar a reinar do lado de lá. Não é?
Irmãos, eu quero com isso dizer o seguinte para você e para mim, né? O cuidado que nós precisamos ter. Quando nós estivermos no calor da emoção, mesmo que a gente esteja num momento de grande alegria por qualquer coisa que tenha acontecido, ou de grande frustração por qualquer situação que nós estejamos passando ou tenhamos passado, o melhor a fazer em momentos assim é não fazer nada. Você já provavelmente viu pessoas que no momento de grande raiva simplesmente chutam o balde? Chuta o balde, fala tudo o que vem na cabeça, explode e acaba dando um mau testemunho. Pessoas transformadas procuram, buscam o tempo todo melhorar as suas atitudes. Pessoas transformadas buscam incessantemente crescerem e serem mais parecidas com Jesus Cristo e serem mais parecidas com Deus. Eu quero concluir no texto de Marcos, capítulo 8, é só você virar a página aí. Marcos, capítulo 8, verso 34 e verso 35. Verso 34 e verso 35 diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Eu quero te incentivar, amigo, amiga, irmão querido. Nós precisamos deixar os velhos hábitos. Nós precisamos largar a velha mulher e, por que não, o velho homem. Nós precisamos realmente buscar ao Senhor e sermos transformados pela sua palavra. Lembra? A igreja é feita de pessoas. E que tipo de pessoa, que tipo de igreja sou eu? Que tipo de pessoa somos nós? Nós precisamos realmente buscar incessantemente a transformação através da palavra do Senhor. Eu não tenho dúvidas que a nossa igreja vai crescer. Eu não tenho dúvidas que a Igreja Batista do Monte das Oliveiras vai receber muitas pessoas que anseiam viver o Evangelho de Cristo que nós vivemos, que anseiam viver o Evangelho de Cristo que nós professamos. Não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida de que nós vamos conseguir fazer as reformas que nós queremos fazer na nossa igreja e torná-la ainda mais confortável para todas as pessoas que virão. Mas, por outro lado, enganam-se quem acha que o melhorar a estrutura da nossa igreja, de fato, vai mudar por conta de uma fachada. A nossa igreja não vai ser melhor vista porque nós melhoramos isso ou aquilo. Mas a verdadeira e mais importante mudança ou reforma acontece de dentro para fora. Precisamos olhar para dentro, para nós mesmos. Eu quero voltar no início e lembrar que a igreja é feita por pessoas. Mais uma vez, não tenho absolutamente nenhuma crítica e nós vamos sim entregar o melhor para o nosso Deus, fazendo da nossa igreja, melhorando aquilo que a gente puder, fazendo uma cantata de Natal no dia 20 de dezembro, daqui espetacular, para que você possa estar, para que a gente possa juntos celebrar o nascimento de Jesus. Nós vamos poder estar juntos fazendo esse tipo de celebração com muito cuidado, mas nós estamos preparados para recebê-lo. E a gente sabe que a igreja vai crescer, mas eu quero te lembrar que a igreja é feita por nós, por pessoas. E que tipo de pessoa, que tipo de igreja nós somos? Nós precisamos realmente estar atentos a isso. E nós precisamos olhar para dentro.
olhar para os nossos vícios, para os nossos problemas, as coisas que a gente tem, os nossos relacionamentos quebrados, a nossa vida como um todo. Nós precisamos colocar no altar de Deus e falar: Senhor, nos ajuda a melhorar, Senhor, nos ajuda a crescer, Senhor, nos ajuda a sermos homens e mulheres mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, irmão. Nós vamos orar e agradecer a Deus por esse momento, né? O desejo do meu coração é que você honestamente fale com o Senhor a respeito das tuas dificuldades e daquilo que você precisa melhorar. Se você precisa ser transformado pela palavra do Senhor, que você faça essa oração e busque hoje mesmo, obedecer ao nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, meu Pai, por essa oportunidade de poder refletir a respeito da Tua palavra e o quanto que nós precisamos ser transformados a cada dia pelo Senhor. Nos ajuda, Pai, a realmente levarmos isso a sério, considerarmos, ó Deus, que aquilo que nós, os defeitos que temos, nós precisamos cada dia mais colocar diante do Senhor para que o Senhor nos transforme segundo o seu querer, para que nós possamos testemunhar a cada dia através das nossas ações o amor do Senhor pelos perdidos. E eu clamo a Ti, ó Deus, fortalece, ó Pai, a nossa fé, nos ajuda, Deus, a crescer para honrar o Teu santo nome. Fala conosco, ó Deus, ainda nesta noite, que nós possamos ser honestos o suficiente para fazer essa análise e, sendo confrontados pelo Senhor, a gente possa decidir e mudar. Nós pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus te abençoe, meu irmão. Que você tenha uma semana de vitórias na presença do Senhor e que nós possamos ser transformados à luz da palavra dele. Um abraço e até mais.